Vamos conversar então sobre o processo saúde na escola. Como vocês podem comentar sobre como funciona esse processo diante da experiência de vocês? Eu acho que a frase, né, o processo de saúde na escola, ele vem para poder estabelecer uma coisa que a gente sabe que existe, que é o cuidar e educar caminham juntos. Então, quando a Sim, gente consegue implementar um processo que trata dessas questões dos cuidados e da saúde, a gente consegue promover saúde e definir papéis, que eu acho que é importantíssimo, que é qual é o papel da escola, qual é o papel da equipe, qual é o papel da família. Então, quando esse processo ele está bem implementado, ele tem os seus protocolos atualizados, ele tem uma equipe muito bem formada, ele também tem o Regimento de Saúde Escolar, que é um documento pouquíssimo falado no Brasil, e que a gente tem aí cada vez mais implementado nas escolas, a gente consegue trazer um pouco dessa definição de papéis. Então, a família faz a parte dela, a escola faz a sua parte, a equipe também assume o seu papel. Se cada um ficar no seu papel, a gente com certeza vai conseguir promover saúde no ambiente escolar. perfeito, Lê. E é bem como você disse, né? O processo, né? Todos envolvidos, né? Todos os atores, né? Não é uma responsabilidade só da escola, né? Mas sim Isso. da família. Tem que ter essa cumplicidade, tem que ter essa parceria para que esse, de fato, esse processo funcione, né? Efetivamente. Não é Sim, sim. verdade, né? E E esse quando a gente... processo, ele precisa ser muito claro para todas as Uhum. três partes, né? Eu Sim. falo isso porque a gente tem muitas famílias ainda com dúvida, ou a própria equipe, a própria gestão. Então, a gente, como papel de RT Saúde e RT Nutrição, que depois, mais para frente, eu vou explicar um pouquinho, Uhum. é ter esse manejo, esse equilíbrio para Uhum. fazer funcionar esse processo. É Sim, isso que a Lei quis perfeito. dizer também com relação aos protocolos. A gente implantar, a gente ter um regimento claro, é um regimento curto, mas assim, com o que precisa ser dito para Uhum. funcionar a saúde dentro do ambiente escolar. Senão a gente não consegue promover. Como a gente pode, então, aumentar? O que que vocês têm utilizado de ações, estratégias para aumentar essa parceria com as famílias na escola, né? Para que, de fato, essas doenças e para que a própria prevenção, né, de doenças possa ser uma realidade dessas escolas. Quando o processo de saúde ele está bem implantado, a gente consegue seguir algumas etapas e a gente consegue melhorar a parceria com as famílias, tá? Que eu acho que esse é o maior Sim. desafio. Eu acho que Uhum. sensibilizar o gestor escolar é um desafio, porque isso não faz parte da Uhum. formação dele, mas devagarzinho a gente tem conseguido construir. Até porque quando a gente tem ali o surto da doença, quando a gente começa a ter os alunos afastados, os funcionários adoecendo, absenteísmo alto, ele tendo dificuldade de ter mão de obra para trabalhar, ele começa a falar: peraí, eu preciso olhar para Ah, isso, né? Então, às vezes é o precisa primeiro ali, né? acontecer. Às vezes ele precisa Uhum. sentir ali que se ele não olhar para isso, uma hora isso vai ter um preço. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo Uhum. ponto é sensibilizar essa equipe. Então, o processo ele não é simples, ele existe, ele é possível, mas ele não é fácil. Eu tenho uma rotatividade na educação infantil no Brasil inteiro, eu atendo o Brasil inteiro. E especificamente na educação infantil, a gente tem uma grande rotatividade. Porque muitas vezes a profissional de berçário, ela está começando o processo de formação ainda, ela tem só um curso técnico de curta duração. Aí ela vai para a faculdade, ela vai fazer pedagogia, ela se forma, ela quer algo diferente, ela quer um desafio novo, então ela vai saindo, ela sai desse berçário, ela vai para outra instituição. Então, a gente tem esse turnover muito alto na educação infantil. E aí, como é que você mantém esse alinhamento de protocolos de cuidados com uma grande rotatividade de funcionários? Então, esse é um baita desafio. A gente vai lá, junto com a RT de saúde, a nutricionista entrega a alma dela, faz treinamento, aplica os processos, faz a auditoria, né, passa vídeo, entrega algo escrito, faz roda de discussão, elas fazem muita roda de discussão. É lindo de ver o trabalho dessas Nutris no Sul. Aí, daqui 2 meses, metade da equipe já trocou. E aí você tem que Uhum. começar tudo de novo e você não tem carga horária, porque a escola contrata uma carga horária muito justa. Ela é RT de saúde, ela já usou boa parte da carga horária para os treinamentos, agora ela tem que fazer a supervisão. Ela precisa cuidar da parte alimentar, porque ela também é RT nutricional. Então, esse eu diria para você que para a gente conseguir sensibilizar toda essa comunidade e prevenir, a gente precisa que o processo esteja muito bem instalado. E aí ele começa na gestão. Então, a gente tem que formar primeiro essa gestora. Hoje a gente está usando a tecnologia a nosso favor, então as ferramentas de educação à distância. Então, a gente gravou vídeos, a gente elaborou documentos um pouco mais sucintos, porque são profissionais que não têm muito tempo, para que essa Uhum. gestora primeiro se aproprie dos processos básicos. E quando eu falo protocolo aqui, Paty, acho que é muito claro para quem trabalha com saúde na escola,
A gente não está falando em engessar e hospitalizar uma escola. A gente está falando em definir um começo, meio e fim que respeite um princípio sanitário, mas que não fuja da abordagem pedagógica. Ah, é uma escola montessoriana, é uma escola Waldorf, é uma escola construtivista. O protocolo precisa ser alinhado com essa linguagem pedagógica. Sim, com certeza. Então, ele respeita todo esse processo de desenvolvimento, porque o cuidado, ele também é pedagógico. Então, quando a gente vai falar de troca de fraldas, a gente está falando de como é que põe a luva, como é que tira, se a escola adotar a técnica com luva. A gente fala de qual é o processo de higiene do colchonete, em que momento que a gente higieniza as mãos. Tem toda a parte sanitária. Mas dentro da parte sanitária, o protocolo precisa prever a parte pedagógica, o cuidado. Então, o olho no olho, o nomear as partes do corpo, o manter esse contato próximo, porque você está criando vínculo durante uma troca de fraldas. Um trocador Montessori que tem escadinhas, você ajuda uma criança a subir uma escada, você está estimulando a parte física, o equilíbrio. Então, não é só trocar fralda, não é só limpar o bumbum. Ele tem todo um processo por trás. E é isso que a gente tem que trabalhar nos protocolos. Então, dá bastante trabalho. Então, a gente tem que estudar a pedagogia, que também não faz parte da formação, por exemplo, de um enfermeiro, da própria nutricionista que vai trabalhar em escola, ela tem que estudar o que é escola. Primeiro você entende o que é escola, para depois você pegar dentro do princípio sanitário que você domina e trazer tudo isso. Então, a gente forma a gestora. Começou o processo de formação da gestora, a gestora ela é a nossa aliada, porque ela que vai ter que cobrar a execução desses protocolos, ela vai ter que fazer essa supervisão de equipe. E aí, como tem a RT de saúde, a gente tem um desafio, ela delega demais para a RT de saúde. Então, a gente está o tempo todo falando, gestão, a gente precisa de vocês, porque a nutricionista não está todo dia, o dia inteiro na escola, ela tem uma carga horária que ela cumpre, né? Então, a gestora ela precisa estar ali à frente, olhando e cobrando, ou tendo alguém abaixo dela para ajudar. Aí a gente tem a formação da equipe, que nós estamos também, além das rodas de discussão, dos momentos presenciais com a nutricionista, que representa todo esse protocolo dentro da escola, a gente também está usando ferramenta digital agora. Então, elas também passam por esse processo na plataforma, elas têm que cumprir uma jornada, elas têm um documento que elas têm que assinar com data, com o horário que concluiu, e isso gera um certificado para essa colaboradora. Então, ela precisa minimamente conhecer os procedimentos básicos. E aí a gente elegeu ali os principais, né? Por exemplo, febre, medicação, troca de fraldas, os piolhos, a limpeza escolar. Então, a gente elegeu os temas que são os mais importantes. Então, ela tem uma jornada formativa online também, além do presencial. E aí, toda vez que chega um funcionário novo, nós estamos esse ano organizando isso, ele não passou pela parte presencial, então ele vai para o online. Minimamente ele se alinha. E aí a gente também tem trabalhado junto com essa equipe, que uma profissional dessa equipe tem que ser a guardiã. Ela é a guardiã do protocolo, porque toda hora vai chegar funcionário novo. E a gestora não vai dar conta o tempo todo de formar essa funcionária nova. Então, ela faz a jornada online, mas a gente tem ali a guardiã ou o guardião, né? Guardião, para que ele possa ser o multiplicador desse processo. Então, ele vai lá e vai acompanhar uma troca de fraldas e vai ajudar esse funcionário novo a entender como é que funciona o processo naquela escola, né? Então, a gente tem o guardião. E aí, paralelo a tudo isso, a gente tem que ir compartilhando e educando a família, porque o Brasil não faz educação em saúde. O Brasil fez isso muito bem na pandemia. Se a gente olhar o tamanho do impacto que a gente conseguiu de gente usando máscara, respeitando o distanciamento, se vacinando, entre outras coisas, foi muito bom. Não era toda a população, mas o que a gente conseguiu olhando hoje, as pessoas entenderem a importância da lavagem das mãos, isso foi muito grande. Só que aí, depois disso, não se continuou o processo. Então, a gente ainda está aqui lutando para explicar que ainda é importante o uso da máscara, que não é para se aglomerar quando está com sintoma respiratório, que tem que tomar vacinação. A gente ainda está patinando aqui. E aí, a gente precisa levar isso para as famílias. Então, publicar, por exemplo, um documento explicando como é que previne tal doença de acordo com a sazonalidade. Então, a gente estabeleceu esse ano um calendário de envio de materiais para as famílias. Eles vão ler tudo? A gente sabe que não. As famílias são sobrecarregadas, a sociedade está muito sobrecarregada de informação, de demanda, de tudo. Mas a gente precisa tentar fazer a nossa parte, como a gente trabalha com escola, a gente acredita na educação. Então, a gente tenta mandar ou um vídeo, ou a gente manda uma postagem na rede social que a gente faz, a Mi faz isso com muita maestria, ou a gente monta um documento mesmo, que nem agora a gente entrou num período de viroses respiratórias, um período de frio, todo mundo mais confinado, surto de H1N1, baixa adesão vacinal, então nós estamos trabalhando o quê? Esse tipo de informativo. Então, antes de entrar nessa sazonalidade, ou quando começa a pipocar os casos, a gente já manda um informativo para a família. E nesse informativo a gente explica o que é a doença, o que a escola está fazendo e qual é o papel da família. Porque não é só a escola higienizar, limpar, manter boa ventilação do ar.
higienização das mãos, a família também precisa fazer a parte dela, que é afastar os sintomáticos, procurar atendimento de saúde, porque a escola não consegue ficar dando diagnóstico, não enviar para a escola quando não estiver em bom estado geral, e aí o óbvio precisa ser dito. Então, a gente tenta trabalhar muito isso com a família. A gente vive hoje uma sociedade com famílias muito sobrecarregadas e que não tem rede de apoio. E a escola é a rede de apoio. Só que a escola tem que estabelecer o seu limite. Então, nós vamos acolher, sim, mas a gente não consegue acolher todo mundo muito doente. Se vier todo mundo muito doente para a escola, se vier com febre, se vier com diarreia, se vier com mancha no corpo, se vier com herpangina, com lesões na mucosa, que é altamente transmissível, nós não vamos conseguir promover saúde, nós vamos adoecer todo o coletivo da escola. Então, é esse trabalho que a gente tenta construir com a família. A gente entende os desafios da sociedade atual, mas tem um limite aqui. Daqui não dá para passar, porque senão nós não vamos cuidar daqui para dentro, da porta da escola para dentro, e vai todo mundo adoecer. Então, é o tempo todo esse trabalho de educação, o tempo todo. E aí tem ferramentas que nos ajudam, a auditoria, o regimento de saúde, os protocolos muito bem estabelecidos com as devidas referências, porque as famílias são questionadoras, né? Então, vou dar só um exemplo e já vou encerrar minha fala. Você liga para a família com 37,5, olha, tá com febre, precisa buscar. Não, mas 37,5 não é febre. Não, é febre. Aqui no nosso protocolo é uma classificação de febre. Mas ele tá bem? Tá bem, mas ele tá com quadro febril. Precisa vir buscar. Porque é 37,5 na hora que eu ligo, para daqui a pouco tá com 38,5, estado geral caindo. Então a gente já liga assim que a gente detecta, para a família já começar a se organizar, porque não é assim que ela chega na escola. Até ela chegar, provavelmente esse quadro já piorou. E o estado geral, por exemplo, na educação infantil dessa criança, já piorou. Mas se a escola não tem um protocolo muito bem respaldado, por exemplo, na Academia Canadense de Pediatria, que define 37,5 febre, a temperatura axilar. Agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria acabou de publicar um documento em que ela entra também nessa definição, a gente não consegue argumentar com a família. Porque aí, se a escola não tem esse protocolo fundamentado, fica a palavra da família contra a da coordenadora que está ligando. Mas quem falou para você? O meu pediatra falou que é 38. Então, para a gente não entrar nesse embate, a gente tem que ter um ponto de partida. E é para isso que servem os protocolos que a gente implanta e orienta e treina a equipe, para ela se sustentar na ciência e poder ligar com bastante argumento. Olha, preciso que você venha fazer sua parte agora, a gente deu conta até aqui. E é assim que a gente tem trabalhado aí nesses últimos anos, é um baita desafio. É possível, o desenho do processo é possível, mas ele dá bastante trabalho, né? Perfeito. E aí tem o trabalho da Mi também, que ela estava falando, da caderneta de vacinação, que esse ano eu acho que alguns municípios fizeram um projeto muito lindo, porque se a gente não atrelar tudo isso que eu falei, todo o processo de limpeza, melhora da ventilação dos ambientes, a vacinação, a gente não consegue, né? A gente está vendo aí doenças voltando que nós não tínhamos mais indicadores aqui, por conta de baixa adesão vacinal. E alguns municípios adotaram a DVA, que é a declaração de vacinação atualizada. Então, a família tem que ir no posto de saúde, pegar uma DVA, e para receber essa DVA, que é obrigatória a apresentação na escola, a caderneta tem que estar em dia. Então, eu achei essa uma política pública que, por enquanto, eu vi municipal aqui em São Paulo, excelente. É uma maneira de você forçar essa família a ir no posto, atualizar essa caderneta e apresentar um documento para a escola, para as escolas que fizeram adesão ao DVA. Eu espero que isso se expanda aí para todo o país. Né? Amém. Né? Porque aí é mais uma ferramenta que a gente tem para essa família exercer o direito que essa criança tem de receber as vacinas. Exceto aqueles casos, né, que tem alguma doença, alguma indicação médica que realmente não pode, é um direito da criança a vacinação. Então, ela não pode ser tratada com esse discurso político, com essas questões todas que nós estamos vendo hoje. Então, acho que quando a escola tem essas ferramentas, ela tem a política pública que apoia a exigir a caderneta no ato de matrícula, a DVA, para efetivar a matrícula. E se não entregar, nós vamos notificar a Secretaria de Educação, e a partir daí vai ter um desfecho, que eles vão entrar em contato com essa família, eles vão acionar conselho tutelar, eles vão tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que isso também mostra o nosso papel. A gente quer uma criança saudável que tenha cumprido os seus direitos alinhados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que é isso. É muita coisa, é muito abrangente. Por isso que a gente precisa dos equipamentos todos apoiando, né? Então, não é só a assessoria particular, que nem a Creche Segura e a Tuti. A gente precisa da UBS, a gente precisa da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, a gente precisa dos equipamentos todos para nos apoiar, né? Da própria vigilância epidemiológica, que aí no Sul, a Michele tem uma excelente relação, eles são ótimos. Então, é isso, a gente trabalha o tempo todo com todas essas autoridades nos apoiando.
Perfeito. Então, de fato, isso, depois a gente estava no início da conversa, as estratégias, né, para se aumentar essa parceria com as famílias na escola, a gente vê que muitos aspectos são importantes, como você bem ressaltou aqui, mas principalmente essas questões, como nós falamos agora, né, das políticas públicas de saúde, a influência, né, sensibilização, conscientização desse gestor. Então, são estratégias, assim, fundamentais para que, de fato, a gente chegue, né, nesse contato, esse vínculo com essa família, né? Que de fato essas ações sejam efetivas, né? Então, muito bom tudo que você comentou, né? E em relação aos protocolos que você comentou, em diferentes escolas, independente da sua metodologia, sua abordagem, você explicou sobre a importância desse protocolo, por exemplo, ser personalizado, né? De acordo com aquela estrutura, independente daquela modalidade. Ou seja, a gente não pode pegar um protocolo único e ir adaptando e, na verdade, implementando todas as escolas, mas sim levar em consideração cada particularidade, né, de cada realidade ali. Então, trazendo essa importância, eu aproveito e pergunto aqui para vocês, quais as recomendações que vocês trariam, né, recomendações finais para esses gestores de saúde, para que, de fato, né, a gente consiga implementar essas ações de saúde no ambiente escolar. Tá. Eu ia até comentar que uma das coisas que eu acho importante é que a gente siga essa orientação de gestor, equipe, família, mas a gente também precisa levar o tema para a sala de aula. E nós temos esse ano cada vez mais os clientes entendendo a importância de tudo isso. Então, uma campanha de higienização das mãos, adaptar aquela prática com ludicidade. Vou dar um exemplo para você que a gente fez com uma escola recentemente. Hum. A gente canta a musiquinha da higienização das mãos, é uma musiquinha que eu aprendi em 98 com a professora na faculdade de enfermagem, e a gente canta, não é aquelas tradicionais que a gente, né, comercialmente conhece, é uma que canta o passo a passo da Anvisa mesmo, né? Então a gente canta essa musiquinha com as crianças, e aí eu tenho uma escola que fotografou várias crianças fazendo passo a passo, cada criança numa etapa da higienização das mãos. E ela fixou isso na pia. Então, naquele momento de maior correria, por exemplo, na hora do recreio, que tem lá 2, 3, 4 usando o banheiro, e você tem ali um profissional apoiando esse cuidado e falando, ó, não esquece de lavar a mão na hora que terminar, ó, tem que lavar a mão. Ela olha e fala, olha, você pulou o passo da Bia. Você precisa fazer o passo que a Bia está mostrando ali. Ó, não esquece de fazer o que o João fez no final com o polegar. Então, a gente consegue trazer a saúde de uma maneira muito lúdica, muito gostosa, muito alinhada à fase de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Né? Do mesmo jeito, você consegue chegar no Fundo 2 e no médio, porque nós atendemos todos os segmentos. No médio, você tem ali alunos que problematizam, gamificam os processos, eles são muito capazes, então eu acho que a gente precisa acreditar muito na potencialidade dos estudantes, porque eles geram impacto. Se a gente sensibiliza na sala de aula, isso chega na família também. Então, nós temos inúmeros trabalhos que a gente fez. A Tuti faz isso muito lindamente. A Tuti tem jogo da memória de primeiros socorros. A Tuti tem as crianças manipulando o kit de primeiros socorros. Então, assim, elas têm várias, fora as questões culinárias, que envolvem também saúde, aprender a se alimentar, enfim, são muitas coisas que eu acho que a sala de aula faz parte do processo. E aí, para encerrar, o que eu acho que eu deixaria de recomendação, pensando no processo de saúde, é estabelecer um calendário. Se a gestora não entender que esse tema faz parte de todo o processo escolar, ela não vai ter paradas ao longo do ano para discutir sobre isso. Então, é aquele ano que te engole, porque agora a gente está começando a adaptação escolar, agora já tem Dia das Mães, porque tem as famílias que ainda têm as escolas que ainda fazem essas comemorações, ou então o Dia da Família, agora a gente já está entrando na festa junina, agora já tem a julina, já tem o fechamento, daqui a pouco já tem o Dia das Crianças, assim, a escola vai sendo engolida, né, por uma série de eventos e de propostas, e ela esquece de falar, bom, a gente também tem que parar para falar da febre. A gente também tem que parar para retomar as regras de medicação. Porque senão a criança chega com a medicação, dá na mão da professora e fala, olha, para me dar 5 ml. Como assim? A própria criança pegando o frasco de medicamento na mochila solto lá, sem receita, sem orientação, e ela mesmo diz para a professora o que tem que fazer. Isso é mais comum do que você imagina. Então, a gente, ao longo do ano, a gente precisa ter um calendário em que a gente vai parar, ou gestão para discutir saúde com a sua equipe, que seja 30 minutos, né? Então, olha, hoje vai ter uma reunião de 1 hora pedagógica, nós vamos ficar 30 minutos falando de saúde, os outros 30 nós vamos falar dos outros temas relacionados ao desenvolvimento, aos processos da escola. E também com as famílias. Então, tem reunião de pais o tempo todo, e nós vamos discutir o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do jovem, como é que está com as notas, e nós vamos falar de saúde também. Então, a gente precisa incorporar isso na escola, e esse é um desafio que eu e a Mi estamos lutando aqui há anos. Esse ano nós estamos tentando amarrar um pouco mais, vamos ver se no ano que vem a gente consegue mais.
porque a escola ainda não entende a importância de olhar para isso, de parar para olhar para isso. Né? Então, às vezes eu faço um trabalho, por exemplo, de prevenção de acidentes numa escola, a gente faz a formação, a gente faz o mapeamento da estrutura física, a gente identifica os riscos relacionados à estrutura, mas um acidente ele não acontece só por problema estrutural. O acidente ele acontece pela própria fase de desenvolvimento da criança e o acidente ele acontece por conta da falta de supervisão adequada de um adulto. Porque aquele negócio, na hora do recreio, tá todo mundo aglomerado conversando, os adultos, e as crianças estão se machucando. Os adultos não têm que ficar aglomerados, eles precisam ficar em pontos estratégicos e separados. Então, se a escola parar em alguns momentos do ano para olhar para os acidentes, para olhar o que está acontecendo, vamos levantar a estatística aqui, vamos olhar nossas fichas de ocorrências. Nossa, nós tivemos 15 traumas de cabeça. Por quê, gente? E vamos olhar. Né? Vamos discutir 30 minutos, sabe? A cada 2 meses, por exemplo. Nossa, nós tivemos 25 casos de mão-pé-boca. O mão-pé-boca, você não vai prevenir o surto se você não melhorar o processo, porque o vírus Cosask, ele é eliminado pelas fezes até 10 semanas depois que a criança já está liberada. Então, é uma evacuação que ainda está eliminando o vírus e que está contaminando toda a comunidade. E se o processo não funcionar, se a unha não estiver bem aparada, se as mãos não estão higienizadas, se você não está trocando o saneante de dentro do borrifador no prazo adequado, você não vai controlar o surto. Então, vamos olhar para esse indicador. Nossa, 28 casos de mão-pé-boca, aonde nós estamos falhando? Vamos olhar, da porta da escola para dentro a gente controla. Ah, as famílias também não estão fazendo a parte delas. Bom, então vamos implementar mais orientação para as famílias. Então é isso, é gestão do processo. Não é só implantar o processo, a gente tem que fazer gestão do processo. E esse é o meu maior desafio junto com a Mi nas escolas. Então a gente sabe que esse é o maior desafio, que a gestora realmente ela é sobrecarregada. E a gente tem uma característica aí no Sul, né, Mi, que as escolas, algumas delas são bem pequenas. Então é aquela gestora que ela é um faz-tudo, ela não é só gestora, ela está arrumando lâmpada, ela está cobrindo a falta de uma professora, são escolas pequenas, né? Então, isso sobrecarrega muito essa profissional, como todo empreendedor no Brasil, né, de uma instituição menor, que não tem vários departamentos, e é difícil realmente ela administrar tudo isso, mas nós estamos tentando trabalhar esse ano sobre isso, para a gente chegar lá. Se não tiver gestão, se a gente não parar para discutir, a gente não consegue implementar nada. E Desculpa até se eu me porque estendi aqui, Mia. como a gente tem uma rotatividade, só para complementar o que ele trouxe, como a gente tem uma rotatividade muito grande, acho que em todos os setores, mas na educação infantil a gente tem muita, né? Como é que a gente não vai trabalhar a saúde, prevenção, para a gente ter um time mais frequente, alunos mais assíduos, né? Então, a gente precisa entrar, digamos assim, sensibilizar as gestoras que é preciso sim falar de saúde, Sim, né? Para a perfeito. gente conseguir ter todo o resto. A equipe presente, as crianças na escola, né? Então, assim, isso eu falo muito para elas, né? Que, meninas, a gente precisa falar de prevenção de surtos. Para falar de prevenção de surtos, a gente vai ter que trabalhar com a saúde, com troca de fraldas, com treinamento, com leitura dos informativos. Isso é uma coisa que a tecnologia tem nos ajudado bastante, e a Lê também trouxe nos informativos dela. Agora, o tempo de leitura, assim, a gente sensibiliza ali. Eu começo falando para os pais, preciso de 7 minutos da sua atenção. E aí a gente manda o informativo, porque a gente precisa sensibilizar de alguma forma. O que é 7 minutos? Sim. Né? Aí a É família vai ler chamado. o informativo de mão pé boca e vai dizer, nossa, em outros países nem se afasta por mão pé boca. A gente afasta. Então, saber o que eu posso fazer em casa para ajudar a melhorar a coceira, ou enfim, a cicatrizar as feridinhas. Então, assim, tem tudo ali. A gente dá muito mastigado, colorido, bem destacado, o que é para cada um, sabe? Mas a gente sempre sensibiliza pedindo esse tempo, né? Porque a gente quer sim promover a saúde na escola. É a recomendação da Organização Pan-Americana da Saúde, da OPAS, e a Organização Mundial da Saúde, que recomenda, né, a transformação das escolas em escolas promotoras de saúde. Então, tudo isso que vocês estão lutando, todas essas estratégias, todo esse trabalho árduo, né, e prazeroso, né, ao mesmo tempo, né, mesmo que seja um pouco pesado, mas é totalmente gratificante. Vocês estão totalmente alinhadas, estão totalmente fazendo assim a cartilha, né, de casa mesmo, para de fato transformar essas escolas nessas escolas promotoras de saúde. Porque a gente vê que, como, né, a própria OMS diz, e outras evidências científicas, a escola é um ambiente propício
para a realização dessas ações educativas, porque as crianças, os adolescentes, os profissionais ali como um todo estão ali abertos a aprender, né? Então, assim, é um ambiente propício para que de fato seja realizado isso. E a nossa proposta no Congresso e trazendo toda essa temática, mobilizando todos esses profissionais, né, no Congresso, é para que de fato a gente possa lutar juntos para construir uma cultura educacional de saúde, né, lá de pequenininho, né, que essa criança venha lá de pequenininho aprendendo e para que se torne algo dela, né, algo na fase adulta, para que seja assim intrínseco a essa pessoa, né? Então, assim, é de fato trazer solidificar essa cultura, que é o que vocês estão fazendo e muito bem feito, com uma excelência admirável.